Nesse vídeo eu vou mostrar para você de forma detalhada como criar aplicações de tempo real utilizando SignalR, Vue.js e .NET 5. Então a gente vai criar uma aplicação do zero utilizando essas três tecnologias principais e o conceito da aplicação vai consistir em permitir que um usuário numa tela de controle modifique a quantidade de vendas por estado e a partir do momento que as mudanças de vendas para cada estado são feitas por um usuário num browser totalmente diferente, as informações de outra tela para outro usuário vão se modificar em tempo real sem necessidade de fazer atualização na página, de dar um refresh. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação a qualquer parte do código que vai ser desenvolvido aqui em mais ou menos 40 minutos, você pode dar uma olhada no repositório do GitHub que tem um link aqui na descrição. Para facilitar o processo de criação de aplicações utilizando Vue.js e Vue.js 3 e .NET 5, eu criei uma extensão para Visual Studio, um template de projeto. Então, caso você instale aí, vai aparecer uma nova opção de projeto no Visual Studio com um projeto já configurado para essas duas tecnologias. Eu já tenho isso instalado, o link eu vou inclusive deixar na descrição desse vídeo se você quiser baixar. Funciona para Vue.js 3, .NET 5 e Visual Studio 2019. Então esse é o template, vamos dar um nome qualquer para o nosso projeto. Vue.js Demo YouTube SignalR, e a gente tem algumas tarefas aí para fazer em relação ao projeto. O primeiro é atualizar o front-end, o Vue.js em si, para criar um componente do controlador e o componente do gráfico da parte visual que vai receber as informações atualizadas de vendas por estado, mudanças no projeto ASP.NET em si para utilizar SignalR e integrar as duas coisas posteriormente. Então, esse é o template do projeto que já é criado automaticamente utilizando a extensão do Visual Studio que eu disponibilizei no Visual Studio Marketplace. Se a gente rodar a aplicação aqui só para dar uma olhada de como ela se parece, eu coloquei nesse template inicialmente a página inicial, configurações de rotas e duas páginas específicas, para mostrar a previsão do tempo, assim como tem no template de projeto para Angular, no Visual Studio para React, e coloquei o componente padrão de contador para demonstrar como se faz em Vue.js o que existe nos outros templates para Angular e React. Então, a gente não vai utilizar necessariamente isso na demo, só que dá para você dar uma olhada para ver como é que funciona a chamada de API, etc. Primeira vez que você roda o template, você vai perceber que ele está demorando um pouco porque ele está instalando as dependências do NPM. Então, você precisa ter o Node instalado na sua máquina para rodar projetos Vue.js. Se você tiver dúvida de como funciona o Vue.js de forma mais básica, dá uma olhada na playlist que tem aqui no meu canal sobre Vue.js, onde eu mostro como instalar o Node.js, como instalar os pacotes principais e começar a trabalhar do zero com Vue.js. E depois que o template de projeto aqui instala os pacotes necessários, ele não vai precisar mais rodar esse processo, é uma vez só para cada projeto que você cria, e assim que o projeto carregar, ele funciona como uma single page application, e então pelo fato de ele estar rodando de forma combinada no back-end com uma aplicação .NET 5, então no mesmo projeto a gente tem o front-end e o back-end. O projeto Vue.js ele está numa pasta chamada Client App no Visual Studio, e o projeto ASP.NET Core Web API ele roda como se fosse um controller normal de projeto
ASP.NET. Então, esse é o template. A gente não vai utilizar basicamente nada do que está aqui, a não ser as configurações das rotas, que já vem pronto. Então, tem counter, fetch data, etc. Você pode dar uma olhada nisso. Eu estou utilizando Axios para fazer chamadas de API para demonstração e deixei criado aqui uma replicação da API Weather Forecast. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para seguir o modelo que eu mostrei no vídeo na parte inicial de como vai ficar o nosso projeto final, eu vou criar aqui dentro da pasta Client App Public CRC Componentes um componente chamado Route Controller, e como eu copiei o componente Counter, compensa a gente modificar aqui as coisas correspondentes. Então eu vou colocar Result Controller ao invés de Counter. O título aqui da nossa página eu vou colocar Result Controller também. Deixa eu só corrigir aqui. Result Controller, e a gente não vai precisar de nada do que está aqui. Então essa é uma configuração básica aí. Eu tenho alguns métodos, algumas variáveis que eu posso apagar também, que não vou utilizar. Então o nosso bloco Data e Methods está vazio, só tem o nome do nosso componente, que é Result Controller. E a primeira coisa que a gente precisa fazer depois de criar um controle vazio mesmo é registrar ele no nosso arquivo de rotas, que está na pasta Router, arquivo index.js. Então você pode copiar qualquer outra entrada aqui, por exemplo, fetch data, e trocar as informações correspondentes. Eu vou chamar aqui o componente de a rota de Result Controller, e o path vai ser Result Controller também, o nome e a referência ao componente. Se a gente rodar aqui a nossa aplicação e digitar no navegador o subdomínio localhost / Result Controller, ele tem que carregar o nosso controller contendo somente a mudança no título que a gente fez com a escrita Result Controller na tag H1. Lembrando que o Vue.js, a forma como está configurada, vai funcionar o hot reload. Então, teoricamente, você não precisa ficar dando um stop na aplicação e rodando novamente. Você pode deixar a aplicação rodando e qualquer mudança nos arquivos Vue.js vai se refletir automaticamente no browser. Então está aqui, está funcionando o nosso componente, a nossa página aí, Result Controller. Eu vou minimizar aqui e voltar para o Visual Studio. Não precisa fechar, porque a gente vai utilizar o Hot Reload. Então, voltando aqui para o nosso componente Result Controller, deixa eu só conferir aqui as rotas, está tudo ok. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui para configurar, que a gente tem duas informações: a lista de estados primeiro, e a lista de resultados ou quantidade de vendas naquele input do tipo range que eu tinha mostrado anteriormente. Para fazer isso, primeiramente eu vou criar de forma não dinâmica aqui, de forma estática, uma linha apenas, e com duas colunas, uma para mostrar o nome do estado. Lembrando que eu tenho o Bootstrap instalado, configurado para esse template, então por isso que eu estou utilizando o call 2 ali, row e etc. do Bootstrap. E para a segunda coluna eu vou colocar o call 4 e vou colocar um input type range aqui, para que seja possível a gente fazer a troca aí dos valores só arrastando o componente, valor mínimo 0 e valor máximo 300, só para demonstração. E vou colocar um label aqui com o mesmo estilo page left, 50 pixels, só para ter um padding
dar um espaço, né, entre o input range e o label, e vou colocar aqui um valor fixo 300, lembrando que não está integrado ainda com o Vue.js de forma dinâmica, então está funcionando da forma que se espera. Deixa eu atualizar a página para ele se refletir, ok. Então a gente já tem aí de forma fixa o estado de São Paulo, mas a ideia é a gente ter um array de estados e inputs de resultado e popular isso de forma dinâmica utilizando as funções do Vue.js. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar 2 arrays específicos. Deixa eu só verificar aqui o tamanho da fonte para ficar um pouco mais claro. Acho que dá para ficar assim mesmo. Então eu vou criar 2 arrays aqui no data, um chamado states e o outro chamado results. Vazio na inicialização do componente. E no nosso método mounted do Vue.js, assim que o componente for terminar a renderização dele, eu vou popular a lista de estados com uma lista pré-definida que eu tenho e vou atribuir o valor 150 para todos, 150 de venda para todos os estados como valor inicial. Numa situação real, você buscaria essas informações do banco de dados ou faria ou buscaria de uma API específica, aquilo que fosse mais conveniente para popular de forma dinâmica. Então eu vou inicializar aqui o array states com esses valores pré-definidos e o de results eu vou atribuir no array um valor de 150 para cada, lembrando que como eu tenho 2 arrays, a primeira posição do primeiro array, que é o de estados, tem que estar relacionado ao primeiro item do array results. Então eu vou utilizar index aqui para fazer o match das 2 listas para gente. Então aqui eu vou fazer um v-for para fazer um loop para cada um dos states e vou exibir a sigla do state aqui. Então se a gente voltar lá para nossa página, ele já atualizou, porque qualquer opção de salvar aqui no nosso arquivo Vue.js já vai dando um refresh na página pra gente. Então já está funcionando, já está listando todos os estados do nosso array. E a gente precisa fazer a mesma coisa agora com os valores em si. E o vModel do nosso input range ali vai ser o valor do index que está sendo percorrido naquele for para cada estado. Então eu vou utilizar um index para que eu possa descobrir qual que é o valor de resultado que está no outro array, que é o de results. Então eu vou modificar aqui o nosso for para ter o index, e o vModel do nosso input range vai ser a posição do array correspondente na lista, no array de results. E aqui eu vou exibir o valor que é results, passando o index também. Então já está funcionando. Se a gente der atualizar a nossa página aqui para ele remontar certinho o nosso componente, já trocou aqui para 150, e se eu trocar aqui, deixa eu dar um zoom, se eu ir trocando, ele já vai atualizando, ele já vai reagindo o componente de forma automática à medida que eu vou alterando os valores do input range. Então essa parte dinâmica está funcionando. Então o nosso controlador está praticamente pronto. Eu vou precisar dar um stop aqui no Visual Studio, que a gente vai agora criar um componente chamado chart, que vai
que vai servir para exibir as informações do nosso gráfico, que vai ser alterado de forma dinâmica a partir do momento que algum usuário alterar os valores para cada estado em relação à venda. Então, vou fazer o mesmo processo, eu copiei o componente counter e vou alterar aqui as informações correspondentes, o título para chart. Vou apagar o restante desse conteúdo, vou mudar o nome do componente para chart também. Deixa eu só checar aqui rapidinho para ver. Ok. E como a gente vai trabalhar com gráfico, a gente precisa importar aí uma biblioteca de gráfico para trabalhar com Vue.js. Eu vou utilizar o Apex Charts, que é uma biblioteca que eu gosto de utilizar para Vue.js. O comando para instalação, ele está aqui na descrição, npm install e o nome do pacote. Então, eu cliquei na pasta Client App, abri o console e digitei o comando e ele instalou pra gente. E a gente precisa fazer nesse componente chart aqui o import do nosso componente de gráfico que a gente acabou de importar. Só que antes disso, eu vou criar aqui a div que vai servir para nossa biblioteca aí de gráfico, para que ela possa renderizar o gráfico nessa div. Então eu vou criar uma div chamada com id chart aqui, vou atribuir uma class com o mesmo nome, que a gente vai modificar o tamanho do gráfico, algumas propriedades, e vou utilizar o ref aqui do Vue.js. E vou atribuir chart aqui porque no Vue.js não dá para você, por exemplo, buscar um elemento do DOM na página pelo ID do componente, porque o Vue.js, o componente, ele muda os IDs dos elementos da tela. Então a gente vai precisar utilizar esse ref para descobrir qual que é o elemento onde o componente renderizou aí essa div que tem o ID chart. Eu vou criar aqui então uma propriedade, uma variável na verdade chamada chart. Inicial vou atribuir null, e como esse componente de gráfico ele vai também lidar com estados e resultados, states e results, eu vou criar o mesmo array que a gente tem na outra tela. Só que a diferença é que isso vai receber de forma dinâmica a partir do momento que as informações forem sendo alteradas ali no componente controlador. Então eu vou importar aqui a biblioteca Apex Charts que a gente acabou de instalar, e a gente precisa de um método aqui que vai renderizar o nosso componente. O que a gente precisa fazer é popular, dar um valor inicial aí para as variáveis state e results, e passar essas informações para a renderização do gráfico no padrão que a biblioteca de gráfico determina. Então eu criei aqui um método chamado renderChart e configurei aqui as opções do nosso gráfico. Eu coloquei um tipo que era um gráfico de barra. Aqui o name da série vai ser sales, que vai receber o resultado, que é um valor numérico, e as categorias, que são as barras em si, eu vou atribuir os states. Então a ideia é a gente ter um gráfico de barras, e cada barra vai ser um estado, e o tamanho da barra vai modificar de acordo com a quantidade de vendas. Então eu vou inicializar aqui o nosso chart, passando a div, utilizando refs, refs chart, porque a gente determinou essa configuração ali no HTML, e vou passar as options também para o objeto Apex Charts. Lembrando que no Vue.js não dá para fazer isso aqui, getElementById, e não vai funcionar, porque o Vue.js modifica os IDs dos componentes, dos elementos HTML da tela, intencionalmente.
Então a gente já fez a configuração do nosso gráfico em si, e depois de fazer a configuração eu vou chamar o método render, que vai confirmar aí a renderização do nosso gráfico. Então a gente já tem o nosso método render chart pronto, e na inicialização do componente aqui assim que ele terminar de carregar completamente, eu vou chamar aqui o nosso método render chart depois de inicializar de forma manual aqui mesmo, só para começar o array states e results. Então a gente já está com uma configuração pronta aqui do nosso componente chart, antes da integração com o SignalR, claramente. E eu vou criar aqui uma rota para esse componente chart. Vou dar o mesmo nome que a gente deu para o arquivo, e aqui eu vou configurar o path do mesmo jeito. E você pode colocar a rota que é mais conveniente para você. Eu vou dar o mesmo nome aqui e no nome do componente também. Então a gente já está com os dois componentes principais prontos, o Result Controller e o Chart. Vamos ver se o gráfico está carregando de forma correta aqui, mesmo não tendo sido feita aí a integração com o SignalR. Esperar ele terminar de carregar. Verificando se está tudo certo aqui. Aparentemente está. Ok, carregou. Se a gente trocar aqui para a barra chart, ele tem que carregar aí o nosso gráfico como fez. Então, o valor inicial 150 para todos os estados, aparece os estados lá embaixo. Seria interessante a gente modificar um pouco o CSS para esse gráfico, para ele não ficar tão grande assim. Então vou criar um estilo aqui no componente chart e vou atribuir um valor máximo, um tamanho máximo para ele não ficar estranho na tela. Então max width vou colocar 70% e vou dar uma margem aqui para a área do gráfico de 9 pixels. Pronto. E vou colocar esse scope aqui para garantir que essa classe CSS vai ser visível só para esse componente. Então agora está num tamanho que a gente quer, porque à direita aqui na tela a gente vai ter a lista de estados em vermelho que estão com problemas de venda, que a gente pode especificar, por exemplo, qualquer estado que tiver com vendas menos de 150, a gente exibe ali na tela como um alerta. Vamos configurar então a nossa parte da direita desse componente, que vai exibir a lista de estados que estão com problemas de vendas. Então eu vou criar uma linha aqui, e antes da gente tornar isso dinâmico, eu vou especificar aqui de forma manual, fixa, um estado específico, class, style, vou colocar 100% para ele preencher o box certinho. Vou dar um espaçamento aqui de 50 pixels e vou especificar aqui a cor de fundo como vermelha no nosso alerta. Deixa eu verificar aqui, a div está aberta, ok. E vou especificar aqui um span para a gente formatar as informações do nosso relacionadas ao estado e ao resultado. Color white, coloquei em negrito e vou colocar um font size de 20 pixels, acho que tá bom. Vou colocar aqui também
uma div, um span semelhante para mostrar os resultados. Posso copiar aqui que vai ser a mesma coisa, botar um espaço aqui e vamos colocar aqui um valor fixo de 30, por exemplo. Se a gente atualizar aqui, ele já aparece ali o box vermelho à direita, só que a ideia é a gente fazer tudo isso de forma dinâmica, depois de ter configurado o HTML em si. Então, lembrando que a gente tem um array de estados e um array de results, e então para cada resultado que não satisfaça determinada condição, a gente vai ter que inserir num array, por exemplo, states alert, e renderizar, popular dinamicamente a área da direita do componente. Então eu vou criar um método aqui chamado populateStates, e a ideia é para cada estado que tiver o resultado de venda menor que 150, eu quero que exiba em vermelho no lado direito da tela. Então eu vou percorrer cada estado aqui, for var i igual a 0, daí ele vai percorrer até o tamanho aqui do array. Vou incrementar mais um for padrão, e a ideia é, se o resultado para aquele estado for menor que 150, eu quero fazer um push para o nosso array populateStates, e vou passar um objeto aqui que vai ter duas propriedades initials, que é a sigla do estado, diz.states, passando o índice que está passando lá no for, e uma outra propriedade aqui chamada result, que vai armazenar o resultado para esse estado correspondente, também passando o índice aqui para o nosso array results. Então a gente já tem isso configurado. Então depois que a gente renderizar o gráfico, a gente pode chamar o nosso método populateStates. Tá certinho aqui. Se a gente salvar, deixa eu dar uma conferida aqui para ver se está tudo certo. Tá certinho. Então agora a gente vai lá na nossa div referente aos boxes vermelhos e vai primeiro verificar se o stateSalert tem alguma coisa, .length. Se tiver, eu quero criar uma div class call 12 para cada estado, para criar um box para cada estado. Então eu vou percorrer aqui a lista de states alert, e aqui vai ser state initials, e aqui eu vou exibir a inicial do estado, state initials, e aqui state result, state result. Então, se a gente voltar lá para nossa tela, ele não renderizou porque a gente não tem nenhum estado abaixo de 150. Eu vou colocar aqui, sei lá, Santa Catarina com 30. Ele continuou não exibindo. Vamos verificar o que está errado aqui. Deixa eu atualizar só para garantir, verificar se está com algum erro no console. Não tem. Então tem algum erro de variável que a gente está utilizando aqui. Deixa eu só conferir.
populate states, verificar se tem alguma coisa estranha aqui. O que está errado aqui é que ao invés de popular o states alert, o array, eu estou sem querer utilizando o populate states, que é o nome do método. Então esse que é o problema. Deixa eu trocar aqui para states alert. States alert aqui também. Então, se a gente voltar lá para nossa tela, já está exibindo Santa Catarina ali, porque Santa Catarina tem a quantidade de vendas menor que 150. Então, a gente já tem os nossos dois componentes principais prontos aqui, o Result Controller e o Chart. E a próxima missão que a gente tem aqui é configurar o SignalR. Então aqui no nosso projeto .NET eu vou criar uma classe chamada State Result Hub, que o SignalR trabalha com um conceito de hub que vai servir, que é como se fosse um método que vai ser responsável por fazer o compartilhamento das informações entre o cliente que está fazendo o broadcast da informação e os clientes que estão recebendo a informação, vai servir como intermediação. Então aqui na nossa classe State Results Hub, que está herdando de Hub, que é do SignalR, eu vou criar um método aqui chamado SendMessage, que vai receber o State Results. Esse método vai ser invocado aí pelo nosso componente Result Controller no Vue.js. E a partir do momento que esse SendMessage for invocado, a ideia é mandar para todos os clientes que se subscreveram aí para receber atualizações relacionadas à mudança de estado e de resultado para estado. Então a gente tem dois métodos aí, SendMessage e o Receive Message, o primeiro que vai ser utilizado pelo componente que vai enviar as informações de atualização, e o segundo pelo componente que vai receber essas atualizações. Aqui no Startup CS, no nosso projeto .NET, a gente precisa referenciar aqui, registrar o serviço de SignalR para deixar isso configurado. Então add SignalR, services.add SignalR, e aqui nos endpoints a gente precisa, como o Hub não é um controller e a gente precisa de um caminho para chamar ele no Vue.js, dá para a gente registrar aqui qual que vai ser o endpoint do nosso Hub. Então endpoints.maphub, daí a gente precisa passar aqui o nome da classe, State Results Hub, e você pode determinar um caminho aqui, que eu vou colocar / State Results Hub. Então esse vai ser o caminho para a configuração do nosso Hub do SignalR. Então a parte do .NET, a única coisa que precisa fazer é isso. A gente criou uma classe do tipo Hub e registrou aqui no Startup, na classe Startup. Então muito fácil. E no Vue.js não é complicado também. A gente vai precisar instalar aqui um pacote do NPM, que eu vou deixar aqui na descrição também o comando chamado ASP.NET SignalR. Então eu vou instalar aqui o npm, vou utilizar npm install @aspnet/SignalR, que vai instalar os arquivos necessários para trabalhar com SignalR no JavaScript. Não importa se é Vue.js, React, Angular, esse processo é exatamente o mesmo. Então, ASP.NET
/SignalR. Vou especificar a opção Save aqui. Então ele está baixando os nossos pacotes e a partir do momento que os pacotes forem baixados, a gente vai precisar configurar a utilização desses pacotes nos dois componentes que a gente criou, o componente que vai enviar as informações e o componente que vai recebê-las. Então aqui no nosso, começando pelo nosso componente Result Controller, a ideia é a gente criar um método aqui chamado Configure SignalR, ou algum método para configurar mesmo o nosso SignalR. E eu vou importar aqui a biblioteca que a gente instalou via npm do ASP.NET SignalR, com dois objetos específicos, o log level e o Hub Connection Builder, que vai ser utilizado para que a gente possa fazer as configurações que são necessárias para conectar no Hub, enviar informação e assim como a gente vai utilizar isso para conectar no Hub, no componente chart e para receber informação também. Então, vou criar aqui um método chamado Configure SignalR e vou referenciar aqui uma variável global para o nosso componente chamado SignalR Connection, só para a gente manter o estado da mesma variável através do componente. Então, no nosso método aqui eu vou criar uma nova instância do objeto Hub Connection Builder e ele tem algumas propriedades aqui. Dá para você especificar o caminho para o seu hub, que no nosso caso é localhost, ou com a porta que está aparecendo na sua máquina também, na sua configuração do Visual Studio pode ser que seja diferente, mas é o mesmo URL que a gente viu quando a gente rodou a aplicação Vue.js. Então, ali no nosso startup, na aplicação .NET, a gente especificou que o caminho seria /state results hub. E eu vou configurar aqui a parte de log do SignalR para exibir como information, só para a gente verificar que está funcionando certinho a conexão, e vou chamar um método build aqui. Então a nossa configuração do SignalR está correta, e toda vez que você está trabalhando com SignalR no cliente, você precisa dar o start da sua conexão, porque o SignalR vai abrir uma conexão WebSocket entre o cliente e o servidor, e essa conexão se inicia no SignalR a partir do momento que você executa esse método start, e como é assíncrono, você precisa utilizar esse método then para ter certeza aí de que você está utilizando somente depois da conexão ser estabelecida de fato. E aqui na nossa renderização do componente eu vou chamar esse método Configure SignalR. Se a gente rodar a aplicação, o que tem que acontecer aqui? Se a configuração está tudo certinho, não tem erro de sintaxe, etc., quando a gente abrir o componente Result Controller e ver o console, a gente colocou um console log ali no método start do SignalR para ser executado quando o início dessa conexão for bem sucedida, e como a gente utilizou a opção log level information, ele tem que exibir na tela no console também informações específicas da conexão de forma amigável e útil. Tem um erro de digitação aqui, ao invés de SignalR Connection, tem um erro de digitação no nome da variável. Deixa eu corrigir aqui, pronto, rodar novamente.
Lembrando que quando a gente está executando para esse projeto aqui, localhost, com essa porta específica que está aparecendo aí no browser, ele está rodando o back-end e o projeto Vue.js front-end ao mesmo tempo. Então, se você digitar barra algum controller específico e algum método, ele vai funcionar. Ele vai respeitar as configurações de rota do ASP.NET e as configurações de rota do Vue.js também. Se a gente for para o nosso componente Result Controller, maximizar aqui, ele vai aparecer no console que a conexão WebSocket foi feita com sucesso e o console log que a gente especificou started foi executado. Isso significa que a conexão foi estabelecida com sucesso entre a aplicação Vue.js e o Hub, embora a gente não esteja enviando nada ainda. O que a gente precisa fazer agora? A ideia é que toda vez que o usuário trocar o range de venda para cada estado, a gente precisa disparar um evento no componente para que o componente pegue essa informação atualizada, consolide e mande para o nosso hub, que vai fazer o envio então para o nosso componente chart. Então eu vou criar aqui um método chamado syncValue e vou atualizar o index do result para cada input range que a gente colocou, que foi renderizado na tela, e a partir do momento que foi atualizado, a gente vai precisar chamar esse método sendMessage que a gente configurou lá no nosso hub, passando a lista de states, a lista de results, que é o que o hub está esperando. Então, o que eu fiz nesse syncValue, eu atualizei o array de results com um novo valor que foi digitado. Eu estou fazendo um parseInt ali, porque a partir do momento que a gente referencia no vModel, no input range, um número, ele converte isso para string, o que é incompatível com o que o hub está esperando receber e o nosso componente chart posteriormente. Então eu estou convertendo aqui com parseInt. Então a nossa configuração aqui no nosso Result Controller está pronta. Com o nosso método syncValue. E agora que a gente já tem o nosso método aqui syncValue, a gente vai precisar referenciar esse syncValue lá no nosso componente. Deixa eu só verificar para ver se não tem algum erro aqui, está tudo funcionando. Então, a partir do momento que a informação for trocada naquele input range, a ideia é a gente utilizar o evento input, que é disparado toda vez que tem uma mudança de valor no input range, e toda vez que esse evento ocorrer, eu vou chamar o método syncValue, que vai passar o index que está sendo populado aí através do nosso for. Se a gente der um refresh na nossa página, e colocar um breakpoint aqui no nosso hub, deixa eu colocar aqui no lugar correto. Se a gente voltar lá para o nosso componente, tá aqui, e trocar o valor, pode ver que o nosso método sendMessage do hub foi acionado, recebendo a lista de estados e com a lista de results atualizada. Ele está já enviando com o método sendAsync para todos os browsers aí que estão esperando receber a atualização dessa informação, mas a gente não tem nada configurado ainda no método, no componente chart, então nada acontece. Então, o próximo passo aqui é a gente configurar finalmente o nosso componente chart para receber essa informação em tempo real. E o que a gente vai fazer é o processo de
configuração do SignalR é exatamente igual, então dá para a gente copiar aqui o import, que é exatamente a mesma coisa. A gente poderia criar alguma coisa global no Vue.js para que a gente reutilizasse nos dois componentes, só que para o escopo desse projeto, dessa demonstração, dá para a gente fazer dessa forma sem problema nenhum. A exemplo do que fizemos lá no outro componente, eu vou criar uma variável global chamada SignalR_Connection e atribuir null como valor inicial, e a gente pode copiar o nosso método configure SignalR do outro componente, porque o processo de configuração com a URL específica do Hub para iniciar a conexão é exatamente a mesma coisa, não muda. Então, essa configuração do nosso SignalR. Ok, vou exibir no console também essa mensagem Connection Started, para a gente verificar que está tudo ok. E aqui no nosso Connection Started, o que a gente vai precisar fazer? Toda vez que o componente Result Controller mandar informação lá para o Hub vai mandar para cada página, cliente, browser, etc., que tiver registrado para receber eventos desse Receive Message que está configurado no Hub. E então ele fica com a conexão aberta via WebSocket, e a ideia é toda vez que o componente chart receber uma nova atualização lá do Hub, é a gente atualizar o nosso chart de forma dinâmica. Então ele fica com essa conexão aberta aí em tempo, o tempo todo que o componente está ativo, o browser está com a página aberta, etc. Então é diferente, esse é um processo diferente do que você ter, por exemplo, um set timeout que fica checando de 1 em 1 segundo, de 3 em 3 segundos determinada informação. Não é assim que funciona, ele mantém literalmente a conexão ativa via WebSocket entre o browser e o servidor. Então a única coisa que eu fiz aqui caso a gente receba novas informações, escutando ali o método Receive Message do nosso Hub, eu estou atualizando os arrays States e Result e chamando o método de novo Render Chart. Por que eu utilizei o ref ali? Porque a palavra-chave diz não consegue, não tem... tem um significado diferente dentro de uma função de callback. A gente está fazendo isso dentro do método SignalR, então eu utilizei esse ref para manter o estado do diz anterior para os métodos do Vue.js ficarem acessíveis. Então se a gente abrir dois browsers aqui, à esquerda o nosso Result Controller e à direita o nosso chart, e for trocando aqui as informações, você percebe que a página já está reagindo. Tem um erro aqui, que ele está exibindo dois gráficos na tela, que é porque a gente precisa chamar o método destroy do chart, porque esse método render chart está sendo chamado mais de uma vez, e a nossa ideia é destruir o gráfico completamente e renderizar novamente, ao invés de ter mais de um gráfico na tela. Então, se o chart estiver diferente de null, só para garantir que não vai dar erro a primeira vez que executar, eu vou chamar esse método destroy, que é da própria biblioteca de Apex Charts. Então, se a gente voltar aqui para as nossas duas telas, eu vou atualizar aqui nosso componente chart e vou alterar aqui,
alterar aqui, por exemplo, São Paulo para menos que 150, ele já apareceu ali. Paraíba, mesma coisa. Amazonas. Deixa eu só verificar aqui porque que não tem um espaço entre cada box. Ok, tá faltando um BR aqui. Vou colocar 2 BRs. Se a gente atualizar a página aqui. Ok. Já sumiu São Paulo ali da lista, porque ele está mais 150, ele continua sem o espaçamento, mas não é tão importante assim. Então, nesse caso eu estou rodando duas instâncias de navegador na mesma máquina, mas isso funcionaria se tivesse... mesmo tendo usuários acessando isso de redes diferentes, locais totalmente diferentes, uma pessoa no Brasil, outra um outro usuário outro lado do mundo, e a comunicação ocorre quase instantaneamente porque está utilizando aí o WebSocket e não HTTP, o que é uma vantagem nesses casos. Existem muitas aplicabilidades que podem para essa conexão via WebSocket utilizando o SignalR. Esse é um exemplo relativamente simples, mas literalmente qualquer coisa que precise de atualização em tempo real dá para você utilizar. Espero que você tenha gostado dessa demo, ficou um pouco comprida, mas não se preocupe porque o código está lá no GitHub. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me procurar em qualquer uma das redes sociais que tem um link aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima.